na presença do Senhor, vamos abrir a Santa Palavra de Deus no último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, e no 8º capítulo, e vamos ler os primeiros 5 versículos deste capítulo. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. E observe isso aqui. Outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Nós lemos este trecho da palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que um dos principais canais de comunicação que nós temos com Deus é a oração. O principal canal de comunhão, de comunicação com Deus é oração. Existem outros, mas esse é o principal. E você pode observar desde o início da Bíblia até o final. Então, eu quero citar aqui, por exemplo, 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Quando ali mostra o quão essencial é a oração, a ponto que Samuel, profeta e juiz, ele diz o seguinte: longe de mim eu pecar contra o Senhor. Não é pecar contra os outros, é pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Deixando de orar por vocês. Como é que a gente aprende a orar? Orando. Orando. Enquanto você não começar a orar, você não vai aprender. Vai continuar sem saber orar. Então, eu e você precisamos disto aqui. Samuel, então, declara isto aqui. E nós temos aqui essa necessidade. Agora, quando você olha para o livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, lá o que é que acontece? Os próprios discípulos de Jesus, aqueles que estavam andando com eles, lado a lado, vendo tudo que Jesus fazia, e eles estavam numa oração. E terminou a oração, os discípulos chegaram a Jesus: ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Como João ensinou os seus discípulos a buscarem a Deus, a orarem. Quando você ora, você se expressa, você vai colocar para fora aquilo que está lá dentro do seu coração. Você abre a sua boca e Deus ouve a oração. Deus ouve. As mãos do Senhor se estendem para que a graça alcance estas pessoas. Então, queremos aprender a orar? Então, não se preocupe com palavras, mas fale com Deus. Comece a falar com Ele. Então, você sabe pedir. A oração não é uma coisa complicada. Não tem nada de difícil. Não precisa ser teólogo para orar. Não precisa ser pastor para orar. Você é alguém que Deus quer que você fale com Ele. Então, quando os discípulos disseram isso aqui, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, as palavras que estão lá, é que às vezes a gente não está observando.
Primeiro, quando nós dizemos em Pai Nosso, estamos dizendo o quê? Deus, você é o nosso Pai. Nós somos os teus filhos, as tuas filhas. Então nós devemos nos colocar diante de Deus como filhos, como filhas, e pedir a Ele, não com medo, mas com confiança. Com confiança. Deus não é carrasco, Ele é amor, é justiça também, sim. Não vamos brincar com as coisas que estão aqui, não. Mas não vamos ficar pensando que Ele não vai te ouvir. A maneira que Deus age. E que nós muitas vezes nos distanciamos e acabamos indo à perdição. E quantos vão para o inferno justamente por pequenas coisas que poderiam ter consertado, acertado, mas não o fizeram. Na oração nós alcançamos isso. O que eu quero colocar um pouco mais nesse momento, quando é que nós oramos mal? Você entendeu que você pode pedir. Mas tem horas que a gente pede mal. Então eu quero que você entenda isso aqui. Agora, quando é que nós oramos mal? Quando nossa oração é mera formalidade religiosa. Tem muita gente religiosa. E muito religiosa. Um bom religioso, uma boa religiosa. Mas isso, meu irmão, minha irmã, não te dá nenhum resultado positivo. Porque são simplesmente formalidades. Eu e você precisamos orar a Deus, clamar a Deus e estar confiantes nele. E aí no livro de Mateus, eu quero até ler isso aqui porque é importante, no capítulo 6 do livro de Mateus, a partir do versículo 5, veja bem o que é que diz aqui o texto sagrado. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga e nas esquinas, a fim de serem o quê? Vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Você ora para se mostrar para os outros? Você pode orar na rua? Claro que pode. Você pode orar no mercado? Pode. Onde você abrir a boca, Deus vai te ouvir. Mas você não vai fazer isso aqui para se mostrar. Não, estou aqui para mostrar que eu sei orar. Repito de novo, nós estamos aprendendo a orar. E mesmo a palavra de Deus está muito clara numa coisa, que nós não sabemos como convém pedir. Mas o Espírito Santo, o Divino Espírito Santo, Ele intercede por nós. Então, o que ele faz? Ele nos ajuda a entender. E aí a nossa oração acaba sendo uma oração correta. Mas aqui, esse versículo 5 que eu acabei de ler, mas veja o versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não é pelo muito falar. Então, uma oração repetitiva. E você pode fazer? Claro que pode. A Bíblia não está proibindo isso aqui, mas o que Jesus está dizendo, não fique pensando que você vai repetir 10 vezes a mesma frase, é por isso que você vai ser abençoado. Você pode repetir 10 vezes, mas confiando que Deus vai fazer. Se você só falar por falar, não vai resolver. O problema continuará e a solução não virá. Então, muitas vezes você ora, parece que ora, e diz assim, Deus nunca me respondeu, mas não respondeu por quê? Você apenas decorou alguma coisa e está aí, só repetindo. Você pode repetir a sua oração, sim, não tem a menor dúvida, mas repita isto aqui, confiando no poder de Deus. Um segundo ponto que nós oramos mal é quando pedimos só para nosso prazer. Só para nós.
Então, eu começo a oração, eu termino a oração, só pedindo para mim. Eu não lembro de mais ninguém. De mais ninguém. Nem da família, nem de amigos, nem das necessidades que existem por aí. Então, eu sou a única pessoa. É proibido você pedir para você? Não. Jesus disse, tudo que pedirdes em meu nome, eu vou dar. Vocês vão receber. Ele disse assim, pedi e dá-se-vos-á. Então, aqui está clara a palavra de Deus. Não tem por que eu e você ficarmos aqui pensando nisso aqui. Mas quando nós estamos pedindo só para nós estamos fazendo uma oração errada. Por quê? Se eu orasse só por mim, nada mais. Como é que seria agora? Se nós orássemos só por nós. Não, a gente ora para a gente, que Deus use a gente, mas ora por vocês. Vocês estão aqui, vocês estão lá em casa, para que Deus estenda as suas mãos. Então, não fique pensando que você é a única pessoa no mundo que precisa da bênção. É a única pessoa no mundo que precisa da graça de Deus. Você é a única pessoa no mundo que está sofrendo. Ele supre a tua necessidade, mas vamos estender um pouquinho mais a nossa oração, que ela não fique só para nós. Quando você faz o teu voto com Deus aqui, quantos de vocês têm colocado nesse pedido do seu voto para outras pessoas, ou só tem colocado o que é para você? Coloque o que é para você, não deixe de colocar, não, de jeito nenhum, mas lembre-se que tem mais alguém que também está precisando, e você é a pessoa que Deus quer usar, inclusive, para abençoar. Aí no meio de todos estes bilhões de habitantes na face da terra, se todos nós estivéssemos orando, se a igreja na face da terra, de todas as religiões, denominações, que acreditam no poder de Jesus, estivessem orando nome por nome, quantos mais já estariam aos pés de Jesus Cristo? Outra coisa, na oração, muitas vezes nós queremos a bênção, mas nós não queremos o dono da bênção. Não queremos o dono da bênção. Nós queremos a bênção, queremos que Ele conserte, que Ele acerte a nossa vida, mas nós deixamos Ele lá fora. Nós não permitimos que Ele entre na nossa vida. Não permitimos que Ele faça as coisas dEle na nossa vida como Ele quer, não como nós queremos. Então deixa que Jesus faça, mas creia nele, confie nele, receba-o, deixa ele agir na sua vida e não fique só para você. Tiago capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6, você vai encontrar isso aqui. Também um outro ponto que eu coloquei aí, quando é que nós oramos mal? Oramos mal. Quando nós perdemos o rumo da igreja. Mas isso tem alguma coisa a ver? Tem. Amados, a casa de Deus é apenas uma casa. Ela é a casa de Deus. É claro que você não vai colocar o templo como algo superior a qualquer outra coisa, mas isso aqui foi consagrado justamente para que Deus operasse. Razão porque, quando nós nos reunimos diante do Senhor e consagramos o local, que pode ser em qualquer outro lugar, então, nós estamos aqui certos de que Deus estende as mãos e abençoa. Então, quando é que nós pedimos mal? Deixa eu repetir aqui. Quando nós apenas estamos decorando e só... blá, 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 nada mais do que isso aqui. Então, a tua oração, a minha oração, ela tem que ter o foco no Senhor.